Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas nesta live, onde vamos aprender com a Andréia, comigo não, como ser uma boa esposa. A Andréia aí tem gabarito, gente, tem know-how para conversar conosco, para nos ensinar. Tenho certeza que vai ser uma bênção antes dela entrar aí. Eu conheci ela agora quando eu fui para São Paulo, né? Eu fui lá levar uma palavra para as mulheres da Igreja Presbiteriana Alfa. Uma querida, gente, fiquei na casa dela. Já virou best friend forever, né, André? Já falei assim, não, você vai caminhar comigo, porque me identifiquei muito com ela, com o jeito que ela encara o matrimônio, né? Então, foi uma bênção de Deus mesmo ter conhecido, ter passado esse tempinho com ela. E o mais importante de tudo, gente, ela é uma amiga de Jesus. E esse ano eu quero apresentar a vocês muitas amigas de Jesus, gente. Queiram conhecer as amigas de Jesus, que não tem ambiente melhor para a gente estar a não ser este, né? Repleto de amigos e amigas de Jesus. E eu quero partilhar dessa mesa aí com vocês, tá bom? Então vou chamar ela aqui, porque nós temos muito a aprender, né? Vou ficar batendo papo não. Hoje eu vou ficar calradinha. Nós temos também várias perguntas, vamos ver se dá tempo da gente responder todas vocês, tá? Juazeiro, coisa Tudo bom? boa. Ei, linda! Coisa Ah, quero muito que boa! você Ver seu volte para rostinho de cá. novo. Eu falo todos os dias que você pode ser Ah, minha vamos combinar a vizinha, hora que porque você tem um terreno aqui quiser. do lado. Eu digo todos os dias. Falei, oremos, oremos, que eu sou de São Paulo, né, gente? O povo acha que eu sou mineira. Já são tantos anos morando aqui, casada com mineiro, Mas tendo eu filho mineiro. O estou povo acha que eu sou mineira, mas eu sou interessado no seu paulista, gente. bolo, nas Eu suas chego em São comidas, Paulo no e falo, meu arroz que Deus. você faz e todas as coisas. É, Nós vamos combinar. Nós vamos combinar a foi. próxima vez. A gente tem um tempo, né? Porque dessa vez eu fui bate e volta. Tem um tempo pra gente cozinhar, pra gente estar junto. Vai ser uma benção. A Érica, querida aí, já virou amiga também. Best friend forever. Ô, gente, eu encontrei várias amigas lá em São Paulo. Algumas têm TDAH que nem eu, então assim, fiquei em casa. Mas foi uma benção. Mas, André, eu queria que. Eu vou desativar os comentários aqui, gente, porque fica aparecendo comentários na cara da André e eu acho ruim. Depois, no final, a gente abre os comentários aqui para conversar com vocês. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de Uhum. você, quem que é a Andréia, porque eu já conheço um pouquinho, né? Mas as minhas Foi, seguidoras sim. não. Então, fala um pouquinho de você para nós. Primeiro, É obrigada, né? Obrigada por ter aceitado o verdade. convite, gente. Eu acho que é a primeira live que ela faz. Dizendo que está saindo completamente da zona de conforto dela, mas antes da live eu já É, estava com o coração queimando, é porque vocês já verdade, é estavam verdade. falando Para com mim ela, e é isso que é um importa, né? privilégio ter a oportunidade, né, para falar sobre o casamento, né? E quando você me convidou, eu fui falar falei, Edu, você acredita? Recebi um convite. E ele falou, vai, né, faça. Eu falei, nossa, mas eu vou sair muito da minha zona de conforto, né? Eu falei para ele. E ele falou, fala o que você tem vivido, o que você tem aprendido e o que você tem se exercitado a cumprir, né? Então, está sendo uma oportunidade de verdade, um privilégio para mim, nossa. Então, eu sou casada com o Eduardo há 31 anos, né? A gente está juntos há 35 e sou casada há 31. Nós temos três filhos, a Natália, o Guilherme, o Felipe. A Natália está grávida, eu já sou vovó de uma menina, da Mariana. Então, nossa, já estou sonhando muitas coisas, assim, os sonhos de Deus mesmo. Ah, Eu tenho que uma delícia, Mariana, né? Mariana E Escoleta, nós fez o congregamos bolo aqui na mágico. Igreja Presbiteriana em Alphaville e eu me converti nessa igreja, né? O Senhor me levou direto nessa igreja e grandes coisas o Senhor tem feito. E estamos aí, servindo ao Senhor, né? Eu e a minha casa. Tem sido experiências incríveis e caminhando, caminhando, dia após dia e aprendendo, né? Aprendendo sempre.
aprendendo sempre. E vou falar sobre casamento, que gostoso, que bom, que bom. E eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei pensando, ai, não, eu só não prendi É o meu bom, né, cachorro porque ele André? estava deitado e dormindo até agora. Eu falei, não vou prender, vou ficar quietinho. Não, agora não. E aí, e falar sobre casamento. E fiquei pensando, nossa, falar sobre casamento, né? Falar sobre o meu casamento? Não. Falar. E aí, e Deus começou a ministrar no meu coração e foi, né? E sempre em cima da hora, né? E aí as coisas se tornam simples porque a gente vai falar do grande amor, né? E aí fica. E aí aquece o nosso coração, aquece de um jeito que fica, que o nosso olho brilha, né? E que a gente possa transbordar. É muito bom, é muito bom. A gente foi, meninas, nós fomos levar, eu e a Érica, a Pamela, aqui de Alphaville, até o aeroporto. E foi bem cedinho. Nossa, mulher não tem sono, né, Pamela? Porque nós fomos falando daqui até lá, Guarulhos, e aí entramos lá no portão de embarque, não parávamos de falar, e foi uma delícia, né? Foi uma delícia, porque é uma explosão de Jesus nas nossas vidas, né? Muito bom. É muito bom. Exatamente. E a gente conversava justamente sobre essa dificuldade, né, André? Que a minha geração, principalmente, tem, né, mais acentuado do que a sua, de se encontrar enquanto mulher, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de sermos mães, de sermos esposas, porque anterior a isso a Uhum, gente tem essa dificuldade de ser mulher, né? De se colocar no lugar de mulher. Então, muitas vezes a gente foi criada para ocupar um lugar uhum. masculino, né? Para lutar com as armas masculinas, né? Para querer vencer para querer vencer no debate, né, para bater a mão na mesa, mostrar quem manda, né? Então a gente foi muito educado dessa forma e a gente acaba trazendo isso para o nosso casamento. Uhum, Então muitas vezes a gente não sabe como é ser uma boa esposa, uhum. como que a gente pode influenciar o nosso marido. Tem aquela brincadeira, né, que a E é mulher uma casa grande querendo mudar o mentira marido, o tudo isso, marido né? Porque casa ninguém querendo que muda a mulher não ninguém. mude, né? É, Exatamente. E a gente muitas vezes entra nesse embate, né? Como que eu faço para ser uma boa esposa? Como que eu influencio o meu marido? Como que eu faço o meu marido agir como homem, para ele assumir a masculinidade dele? E a gente vai sempre se colocando nesse lugar de querer controlar, de querer moldar, de querer construir ali, né? Um relacionamento, um casamento, um marido, e muitas uhum, vezes a gente vai enfiando os pés pelas mãos. Essa é a grande verdade, pelo menos da minha geração, né? A gente não é uma geração assim, de mulheres sábias no casamento, então eu queria que você partilhasse conosco, né? O que é de fato ser uma boa esposa, como que a gente pode levar o nosso marido a ser tudo uhum. aquilo que Deus quer que ele seja, né? Como que a gente pode influenciá-lo. Então, Sim, sim. assim, o que Deus tem É, colocado no seu coração. primeiro, assim, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e nós temos que lembrar quando nós tivemos, quando Jesus teve um encontro conosco. Isso tem agido o meu coração de novembro para cá de um jeito muito forte, né? Então, quando tivemos, Jesus teve esse encontro conosco, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Então, a gente converte o nosso caminho e a gente começa a caminhar com Jesus. E a gente vai caminhar com Jesus porque Deus não terminou a obra em nós, Ele está nos conduzindo ao alvo da fé, à salvação da alma, né? Qual é o propósito das bênçãos de Deus no nosso relacionamento marido e esposa? Qual é a identidade que nós temos com Cristo? Então, às vezes, quando a gente fala de casamento e tudo mais, a gente olha muito o cônjuge, a gente olha muito aquilo que gostaríamos que Deus mudasse neles, né? É, mas aí quando a gente começa a se olhar no espelho e a gente começa então a ser corajosa de pedir para que Jesus, então, para que Deus faça com que possamos enxergar os nossos corações, e aí a gente vai começar a entender que nós temos que ser transformadas. Então, quando mulheres vêm pedindo ajuda para os casamentos,
Eu não tenho as respostas, porque cada um é cada um, porque cada casamento é um casamento, porque Deus tem algo especial. Deus não faz as coisas sempre iguais. Deus é muito criativo no fazer. Eu posso dar o meu testemunho, mas eu não posso dar regras. O que eu posso falar é biblicamente, conselhos bíblicos, né? E eu posso então direcionar ao alvo que é Cristo. Então é muito importante quando a gente começa a querer ser transformado. Então digo, quando alguém me pede um conselho sobre o casamento, eu começo a fazer e peço para que ela ore para que Deus mostre para cada uma. Eu não gosto muito aqueles mimimi de tipo, não gosto disso, não quero fazer isso, quero terminar o meu casamento porque não é o que eu gostaria que fosse. Gente, não é bem assim, né? Casamento é uma aliança que nós fizemos com Deus. A gente não desiste do casamento assim. É, então, é muito importante quando a gente começa a entender que tipo de Messias nós queremos que Jesus seja no nosso casamento. Entendeu? É, porque quando Jesus for o pão da nossa vida, né? Tipo, né? João 6 fala, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, as respostas de uma boa esposa, de um bom casamento, está na Bíblia, está biblicamente, né? A gente tem que viver várias coisas, a submissão, o perdão. A gente tem que aprender muito, muito, muito com Cristo. A gente tem que aprender muito. A gente tem que caminhar com Jesus e nós temos que pedir o direcionamento em todas as situações. Temos que parar de reclamar sobre os nossos cônjuges, sobre o nosso casamento, e a gente tem que pensar que Deus está nos transformando para que sejamos servas e filhas e possamos viver a palavra dele. E aí, A gente quer ser saciada no casamento, né? A gente quer ser saciada no cônjuge, né? Então, quando meu marido tiver essa postura, eu então estarei saciada. Então, quando ele assumir essa postura de masculinidade, né? Igual a caixinha de pergunta que eu recebi hoje, aí que eu te mostrei, né? Então, quando meu marido atingir isso, aí então eu estarei tranquila, então eu poderei descansar. Não, ainda que seu marido seja tudo isso, você não vai encontrar saciedade, porque a nossa porque é só em Jesus, né, circunstância, o nosso Andréia? coração, a nossa identidade não está nos nossos maridos, não está no nosso financeiro, não está no nosso casamento, não está. A nossa identidade está na Bíblia. As respostas estão lá. E aí exige a obediência de sermos aquilo que a palavra de Deus fala que temos que ser. E as coisas vão acontecendo. São fáceis? Não são fáceis, mas nós vamos responder por nós. A gente não vai responder pelo nosso cônjuge. Entende? Mas é automático, porque quando a gente começa a caminhar com Jesus, eu gosto muito de fazer isso, gente. Eu gosto muito de fazer isso. Ontem mesmo, eu estava um pouco com a minha mente conturbada, com muitas situações. Eu peguei o meu cachorro, eu moro num condomínio fechado, fica mais fácil. Era 10 horas da noite e eu fui andar com o cachorro. Mas, na verdade, fui caminhar com Jesus ali. E aí eu comecei a entregar, porque para mim é muito real isso. De fato, é muito real isso. E aí eu comecei a entregar todas as minhas questões no caminhar com Jesus. De verdade, gente. De verdade. É muito louco isso. Mas assim, eu converso mesmo. E aí eu começo a colocar, ai, Senhor, ai, Jesus, isso não tá bom. Eu não sei lidar com isso. O Senhor me ajuda? Eu estou entregando isso para o Senhor fazer, porque eu não dou conta, eu não sei. E aí começa aquela paz, começa a invadir o coração, aquela certeza de que Ele está cuidando de tudo, aquela certeza que Ele está cuidando do coração do meu marido.
né? A obra não é só em mim, a obra é no Edu também, gente. Uma vez eu era muito chata. E eu ficava, Edu, meu, você Eu tem que ser um sou diácono. Você tem que ser um diácono, parecido, porque você viu eu quantos vou dizer, diáconos eu tem. era. Edu, você tem que ler muito a Bíblia, porque fulano de tal leu. Edu, porque. Nossa, eu era um pinga-pinga. Meu, não sei. Olha, ele só não foi dormir lá em cima do telhado, porque a minha casa é alta. E o Edu tem medo de altura. Porque eu era um pinga-pinga, muito chata mesmo. Até que um dia ele explodiu. Não explodiu, explodiu, sim. E eu fiquei assustada. Ele, e ele virou. Não sei se o João tá assistindo lá, ele tá vendo? O João mais Aí esperando, ele tá vendo? virou Deus para mandou a mim pessoa e fez certa para caminhar assim: comigo. por favor, ele fez assim para mim. É o seguinte, você está fazendo uma leitura do meu coração. O único que sabe do meu coração é Deus. Então você para com isso, porque você não consegue, você não tem esse dom de ler o meu coração. Você não sabe o que Deus tem para mim. Então para. Gente, Edu falou com uma autoridade que eu falei, caraca, eu fiquei com medo. Eu temi mesmo. Ali foi temor. Eu falei, caraca, meu, parei. Eu parei. E aí é orar mais. É orar, é orar, é orar. E quando você vai por falar o que não deve, vai regar o jardim, vai caminhar, vai conversar com o pai e ele vai acalmar os corações e colocar todas as situações no lugar certo. Gente, é, é, é um É um caminhar mesmo, é um processo de santificação mesmo. E o casamento é esse processo. É muito legal. Eu não falei nada com você. Quando você fez a arte lá de nós duas e da live, você colocou um casal de mãos dadas. E foi muito interessante isso para mim. Porque há uns 2 anos atrás, eu falei, Edu, vamos tirar uma foto das nossas mãos assim, juntinhas e dadas? Eu quero deixar gravado isso. Eu quero, porque naquele, eu pensei, e aí ele falou, e precisa. Eu falei, precisa, vamos segurar as mãos e vamos tirar uma foto de nós dois de mãos dadas. Aquilo fez tanto sentido para mim, tanto sentido, porque os dias que eu estou um pouco não muito bem, eu olho para essa foto e eu falo, caraca, meu, a gente tem que andar de mãos dadas. Nós temos que andar de mãos dadas. O processo de santificação é esse no casamento. O casamento é a coisa mais linda, gente. A gente vai construindo junto, a gente vai pondo tijolinhos junto, a gente vai formando uma história. É muito bom. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Quem me conhece, né? Eu vivo isso. Os meus filhos sabem disso, eu fico toda derretida. E, e E o jugo desigual é muito isso, né, André? E a gente gosta muito da questão do jugo desigual, né, do descrente com crente. Sim, gente, a passagem fala sobre isso. Mas existe uma simbologia ali também, né? Porque o jugo é aquele instrumento que faz com que dois bois caminhem no mesmo compasso. Porque se um boi caminhar no compasso diferente do outro, a carroça tomba. Então vem o jugo que prende ali o pescoço dos dois bois para que eles consigam andar no mesmo passo. Então, quando o jugo está desigual, né, então não faz o quê? Os bois não sim, conseguem caminhar no mesmo passo, então eles vão caminhar em passos diferentes, né, num ritmo diferente, num passo sim, diferente, e aí não vai conseguir chegar no destino. Nessa carroça vai ter dificuldade, ela pode tombar, ela não vai chegar no destino. Então é claro é, que se você casa com um descrente, é um jugo desigual. Vocês vão caminhar em passos diferentes. Mas quantas vezes nós, dentro de um casamento cristão,
com o marido temente a Deus, a gente tá andando em julgo desigual, né? A mulher tá querendo ir lá na frente e fica gritando pro marido acompanhar ela, porque ela tá na frente, né? Pera, né? Nós somos muito soberbas, né? Nós mulheres, nós nos achamos demais, né? A gente se acha boa demais, a gente se acha melhor do que o nosso marido, a gente procura mais a Deus, a gente serve mais a Deus, a gente serve mais a nossa família, a gente é tudo, né? E aí a gente fica andando em Sim, julgo desigual, por quê? Porque a gente está andando um passo diferente, sabe? Será que não é hora de nós, mulheres, darmos 10 passos para hum, trás é e isso. Por começar a quê? caminhar num Às julgo vezes, igual? Deus Né, chama André? um primeiro do que o outro. Por exemplo, nós nos convertemos há 12, 13 anos. E primeiro, o Senhor me chamou primeiro. Foram 3, 4 meses, mas você sabe como é o primeiro amor, né? Aliás, vou contar uma coisa para vocês, um grande segredo. Nunca percam esse primeiro amor. Se vocês perderam esse primeiro amor, é assim, orem e tragam na lembrança de vocês aquele encontro que Cristo teve conosco. Sabe, como a mulher samaritana e como tantas outras, houve esse dia. Traga na memória. Eu faço esse exercício, eu vou lá atrás e eu fico vivendo todo aquele encontro, né? A vida é cheia de encontros. Quem quer esquecer dos bons encontros? Eu fico lembrando quando Jesus se encontrou comigo, eu fico lembrando quando eu me encontrei com meu marido, quando a gente se encontrou, eu fico lembrando quando eu vi os meus filhos quando nasceram, foi aquele primeiro encontro. É gostoso a gente lembrar, aquece o nosso coração. Então, nós não podemos perder esse amor, esse primeiro amor. Não dá para perder de modo algum. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres, voltando um pouco no que ela falou de julgo desigual. Se vocês casaram em julgo desigual, por favor, não se separem. Não se separem. A Bíblia fala sobre isso. É orar, orar, ser bons testemunhas, o amor. E é isso. A mulher ganha sem palavras por meio de procedimento, né? Então, o marido é ganho por meio do procedimento de sua esposa, tá lá, em 1 Pedro 3:1. Então, é isso. Casou em julgo desigual? Vão lá, vão orar e aí vão ser testemunhas vivas ali do amor de Cristo, do amor de Cristo. É. Eu também, Exatamente. sabia? Eu falei do Você ia primeiro falar amor, aí alguma? eu Eu esqueci, porque esqueci. deixa eu falar, eu tô Você com ia pegar o. 53 É, anos, eu entrei na menopausa, então eu tô muito esquecida, entendeu? E aí eu tava falando, eu tava, meu Deus, que mesmo que ela perguntou, porque eu sou dessas, né? eu tava falando que você falou que você foi chamada Quatro 4 meses vezes? antes para Cristo. Ah, é, eu fui chamada depois de quatro Você foi meses o chamada Edu, para. Você né? E aí você não confessou tem 4 meses. noção. E eu falei, meu, eu tô muito espiritual. Nossa, eu tô muito, eu já tô vendo assim, sabe? Tô vendo tudo. Deus tá assim, uma coisa, né? Aí eu cascava no Edu, né? E aí eu ficava, e aí eu queria ensinar meu marido. Mulher não ensina marido, mulher aconselha marido. É, a gente não pode fazer essa troca de papel. Veja só, aí a mulher vai falar, ah, mas é a mesma coisa, ensinar e aconselhar, nada disso. Se eu virar para o Edu e falou, ah, Edu, faça desse jeito porque é o certo, eu não sei qual vai ser a reação dele. Agora, se eu virar para o Edu numa conversa e falar assim, ah, eu estava pensando, você já analisou se você fizesse desse jeito? Será? Não sei, eu estou fora da situação, eu estou enxergando que de repente você pode fazer desse jeito, né? Porque a mulher, ela auxilia o marido, né? Ela tem um papel. Para Deus, o homem e a mulher tá na mesma coisa, tá na mesma, tá no mesmo degrau. Não existe diferença. Deus não fez o homem melhor do que a mulher ou a mulher melhor do que o homem, né? Por isso que eu me converti 4 meses antes e eu não era melhor do que o Edu. Foi só um querer de Deus, porque ele tinha um propósito nisso tudo. E é a graça dele. Então, a gente tem que levar em conta todas essas coisas. A gente tem que levar em conta todas essas coisas.
que a gente está aprendendo, aprendendo, aprendendo. Hoje a gente vive muito essa questão, assim, dessa crise antropológica mesmo, né, Andréia? Assim, da questão, assim, o homem não sabe muito bem qual que é o papel dele, qual que é a função dele, como que ele deve agir, a mulher também não, e aí, né, onde Pedem pra nascem aí as caramba. mulheres Carlão, né, as mulheres que são macho, né, e aí Uhum. os homens vão se acomodando nisso também, né? Então, como que a gente pode começar, né, de fato, a agirmos como mulheres, né? Como que a gente pode, né? Você já falou que vai começar em nós, né? Vai começar em nós, a gente precisa estar caminhando com Jesus, a gente precisa estar sendo transformadas, né? Se a gente quer ser um agente transformador, gente, primeiro a gente tem que ser transformado, né? Só que aí a gente tem essa fobia também, né? Essa agonia de, já que Deus está começando a me transformar, tem que transformar também o marido, né? E aí a gente vai tentando auxiliar. E como que a gente pode, de fato, eu lembro que tinha aparecido uma caixinha sobre essa questão de masculinidade. E você até comentou que a mulher, ela, eu não lembro qual termo que É, você usou, não sei se você falou que a mulher ativa a masculinidade do homem, uma coisa assim. Queria que você ela, falasse um ela, pouco. a gente precisa admirar os nossos maridos, né? Porque assim, tanto em nós, aliás, em todas as pessoas têm coisas boas, têm as coisas que não são tão boas. A gente sempre olha para aquilo que não é muito bom, principalmente do outro. Nós somos ótimas para julgar. O ser humano é assim, né? Mas aí a gente começa a aprender a olhar as coisas boas do nosso cônjuge. E aí a gente começa a potencializar aquilo que a gente começa a potencializar aquilo que é bom. Isso. Então, a masculinidade do marido. Gente, qual é o homem que não gosta que a mulher fale? Você, você sabe abrir uma tampa de azeitona. Você é forte, né? Você sabe fazer essas coisas. Você, né, mesmo no sexo, é muito importante a gente verbalizar, a gente dar essa masculinidade para os nossos maridos. É muito importante a gente sair da cadeira dos nossos maridos e deixar eles se sentarem lá. Aí muitas mulheres falam: poxa, mas o meu marido não é desse jeito. Eu faço tudo porque ele não faz nada. Pare de fazer. Vai ser mais difícil para você do que para ele. Porque a gente vai sentando, tem um exercício no curso Casados para Sempre que a gente vai dando bexigas na mão das mulheres. Então, os filhos é uma bexiga, o não sei o quê, o financeiro, o papapá, o administrar a casa, e tem vários. Ela não consegue segurar todas as bexigas. E as bexigas vão caindo dos braços da mulher. E a mulher se sente muito cansada. E aí ela fica ranzinza, porque daí ela começa a enxergar aquilo que não é tão bom nos maridos. Entende? E aí, quando ela sai desse papel que não pertence a ela, que Deus não deu para ela, Deus não deu alguns papéis para nós. Gente, o homem e a mulher estão na mesma situação, mas Deus deu tantas coisas para os homens e deu tantas outras para as mulheres, para as esposas. Entendeu? Deixe os homens cumprirem o papel que Deus deu para eles. Ah, mas eles precisam de ajuda. A ajuda é auxiliar e orar por esses maridos. É esse o nosso tanto. E a gente vai sair ganhando, porque é cansativo fazer todos os papéis. É muito cansativo. É cansativo achar que conosco tudo vai ficar melhor, porque nós sabemos todas as coisas. Nós vamos envelhecer, nós vamos nos sentir cansadas, nós não vamos ter maridos que cuidem de nós. Mulheres gostam de ser mimadas. Nós não devemos ser mimadas. Nós não podemos ser filhas mimadas, não. Mas nós podemos fazer um dengo para que os nossos maridos nos mimem. Cuide de nós. É muito gostoso quando eu deixo o Edu cuidar de mim. É muito bom. Pensa que eu não sei fazer? Eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Eu quero que ele faça o papel dele. Eu quero que ele cuide de mim, porque esse é o tanto dele por mim, né? Sabemos que
O homem precisa amar e cuidar das mulheres como Jesus cuida da igreja. Mas se a gente não deixa, a gente não permite isso, aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Então, potencializar os nossos maridos, a masculinidade, a liderança deles. Isso daí não é assim, você chegar e vomitar tudo isso para eles. Olha, vocês precisam ser isso, isso, isso. Vocês precisam ser sacerdote do lar, vocês precisam ser líder, você precisa ser homem. Ai, eu já ouvi muito isso. Eu tenho um banana dentro de casa, me corta o coração quando uma mulher fala desse jeito. Me corta o coração. Por quê? Porque os nossos maridos, eles foram entregues de Deus para as nossas vidas. Eles são homens escolhidos para caminhar de mãos dadas conosco. Olha que preciosidade isso. Então, quer dizer, o homem que Deus escolheu para caminhar conosco, gente, seja eles com o defeito que eles têm, porque nós também temos defeitos. Nós não somos obra perfeita, a gente não está pronta. Veja só, nós estamos sendo conduzidos a isso. A gente está em processo de santificação, né? Então, olha quando a gente começa a enxergar os nossos maridos com os olhos de Deus, como um presente de Deus para as nossas vidas. É tão gostoso isso, é tão gostoso viver esse casamento nessa cumplicidade, sabe? Abraçar os nossos maridos verdadeiramente, sentir o coração, sentir a pele, sentir o corpo. É tão bom orar com os nossos maridos. Gente, orar implica em intimidade. Quando a gente ora com os nossos maridos, ela produz intimidade entre nós, até intimidade sexual. Às vezes nós não estamos com vontade, às vezes as coisas vão entrando no meio do nosso relacionamento. Aí quando chega à noite, na hora da cama, tem tanta coisa no meio entre eu e ele, mas tanta coisa, gente, que a gente leva para a cama. Entende? E aí, como é que faz com que isso se dilui? É na oração. Porque cria, produz intimidade. Olha, é tão bênção de Deus orar junto. É muito, é muito, é muito, é muito. É um dos maiores segredos. Por quê? Vou explicar o porquê. Eu falo pra caramba, né, Pamela? Você me corta quando você quiser, porque eu falo muito, você não tem noção. E você me direciona para onde você quer que eu fale, tá? Porque eu fico viajando. Aí, olha só, que coisa. Eu tenho a minha verdade. O Eduardo tem a verdade dele. Mas a gente não está alinhado, porque a minha verdade está tão verdade, gente. E a verdade dele está tão verdade que como que nós vamos alinhar as nossas verdades para que a gente caminhe de mãos dadas nesse mundo que não está fácil? Seja em todas as coisas, tá? Na criação de filhos, no financeiro, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, nós temos que andar de mãos dadas com o nosso marido. Veja só. Então, se a gente não tiver, se a gente não. Se eu tiver a minha verdade, o Edu tiver a verdade dele e a gente não tiver alinhado, a gente tem que orar juntos e pedir as verdades de Deus. É isso. Quando um casal vem me procurar, Andréa, eu tô em conflito com o meu marido, porque ele tá falando B e eu tô falando A. Eu falei, gente, então vamos fazer o seguinte, vocês parem tudo. Parem, não para o casamento. Para de ficar dando murro em ponta de faca os dois, tá? Porque vocês estão perdendo, tá? Aquele cabo de guerra lá, sei lá, como é que chama? Um cada lado. Para com tudo isso, porque, meu, isso aí tá sendo uma perdição, vocês estão perdendo tempo. É o seguinte, parem, orem e pergunte qual é o certo de Deus. Vai lá, dobrem os joelhos os dois, coloquem todas as situações, seja na compra de uma casa, seja na compra de um carro, seja numa viagem, seja na criação dos filhos. Oh, tem tantas coisas, tantas coisas. Orem e pedem a instrução de Deus. O Senhor dá, o Senhor dá. Gente, que delícia que é poder pedir as instruções para Deus e Deus poder nos dar respostas. Mas olha só,
Hoje até eu estava orando com duas irmãs e a gente estava falando da diferença de orar e curtir a presença de Deus. Existe uma grande diferença. Uma coisa é você orar, tudo bem. Outra coisa é você caminhar com Cristo e curtir a presença dele. Olha a diferença que é isso. Porque, né, você ora e você pergunta todas as coisas, você sai. E aí você não dá tempo para o Senhor te contar, né, para que o mundo se silencie. Olha que delícia, quando o mundo, essa agitação do mundo se silencie, aí você ouve a voz de Jesus, de Deus. É real isso. É real isso. E aí ele vai falando. Antes de entrar, eu tava até vendo story, acho que foi da Fabiola, ela falando que ela colocou no stories dela assim, às vezes você não está ouvindo Deus porque você já está tão obstinado em querer ouvir de Deus aquilo Sim, que você já determinou que ele tem que te falar, entendeu? Então, eu não ouço Deus. Será que você não ouve a Deus ou você já botou na sua sim, cabeça que é isso que Deus tem que te falar e você fica esperando que ele te fale sim. aquilo, né? Então, muitas vezes a gente é assim, a gente age assim, né? A gente quer que, É, não, Deus vai me falar isso. Não tô ouvindo Deus, será que não tá ouvindo, não? Né? Deus tá lá, né? Uma estratégia para mudar o meu marido. Aí Deus tá assim: muda você, cala a boca, fica é quieta, vai lá, muito faz o chato pimentinho isso. É dele. Não, muito não, Deus, chato cadê a isso. É estratégia uma pro meu perda de marido? Aí tempo. você Eu não ouve falo. o que Deus tá. Eu uso esse termo aqui com as meninas, né? Fica dando volta na pracinha, né? Quer dizer, você fica ali, você não sai do lugar. Você imagina uma praça, você fica dando volta na pracinha. Você não vai direto no foco, você não vai direto naquilo que você tem que aprender. É uma delícia quando Deus fala: olha aqui, não é nem o seu certo, não é assim que eu vou fazer, e não é assim que o seu marido quer. Olha aqui, é assim que eu vou fazer. Aí a gente olha e fala, nossa, que perfeito. Nossa, que maravilhoso. É muito bom, gente, porque o passado já passou, o futuro a gente não sabe do futuro, não tem como, a gente não sabe. E o presente, e o aqui e agora? O passado garante que você foi perdoado pelas misericórdias de Deus. O passado garante que Jesus foi lá para a cruz. Não é isso? O futuro, ele garante que você tem essa herança que está por vir. Mas o que acontece agora, no meio tempo? O que que a gente está fazendo agora? É isso. A conversão é isso. É isso que tem que arder no nosso coração. Não é ir na igreja de domingo. Não, é a obediência. É obediência. E não é a obediência do seu marido. Porque quem vai cuidar dos nossos maridos é Deus. Porque se a gente ama os nossos maridos, você imaginou só o quanto Deus ama eles. E também, gente, nós não fomos salvas pelos nossos méritos. Nós somos salvas do jeito que estávamos. Quando Jesus se encontrou comigo, Pamela, está ruim o negócio. Meu coração não era bom, ainda não é. Você imagina naquela época. E ele viu graça, ele me agraciou. E ele tem feito com que eu caminhe com ele, com que eu enxergue ele, com que eu ouça ele. Mas aí existe a obediência. A gente tem que dar conta daquilo que Deus tem para. A gente tem conta da nossa vida. A gente não tem que dar conta da vida dos nossos maridos, não. Não. A gente tem que dar conta da obediência que está biblicamente. A gente consegue todos os dias? Não, a gente não consegue, mas a gente tem que se esforçar muito. Já aconteceu de você sair com uma amiga e falar, tipo, às vezes acontece isso, eu vou falar do Edu mesmo. Eu vou falar umas coisas mesmo. Eu sei que eu estou desagradando, mas eu vou falar. Às vezes acontece isso. Viu? Na hora que eu solto a primeira frase, assim, eu falo, pra que isso? Pra que você está fazendo isso? E aí eu sei que está errado. É uma delícia isso, porque você sabe que está errado. Você sabe que está errado. Você sabe que você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele tem dado um renovo. É bênção demais, é bênção demais. Olha, os propósitos é apontar para a presença daquele que é a vida. Jesus é o pão da vida. A gente tem que seguir a Cristo. Nós temos que ser testemunhas vivas de Cristo.
A nossa conversão não é só para que vamos na igreja, é importante ir ao domingo, papapá, não sei o quê. Não, é caminhar. Oi, Agora sim, você tinha parado aí. Você tinha tá me que, estava ouvindo? rodando aí, você tinha parado. Eu não É, você gosto falou de que você não ouvir gosta mulheres de. reclamando dos maridos. Eu acho que é dar volta na pracinha. Eu acho que é uma perda de tempo. Porque é assim, eu tenho 31 anos de. Eu tenho. O nosso grupo de É, alunos, a gente tem essa regra clara, né? Que não se fala mal do marido. Então, assim, aqui é um grupo que se apoia, é um grupo que a gente vai te ajudar. Então, dá um jeito é, de contar seu problema sem expor seu marido, sem falar mal do marido. Então, só o fato dela pedir oração já é um é, exercício, porque é ela tem que pedir isso. oração sem É expor isso. e sem falar mal. A gente tem que, a gente sempre tem que enxergar o ponto de vista de Deus. Sempre nós temos que enxergar em todas as situações que nós estamos vivendo, em todas as circunstâncias. Lá tinha as caixinhas que você mandou, claro que eu não lembro de todas as perguntas, mas falava sobre tantas coisas. Mas assim, primeiro você tem que pôr o ponto de vista de Deus sobre aquela circunstância. Aí você tem que ler biblicamente, porque as respostas estão biblicamente, a esperança que Deus dá para aquela situação, tá? Qual é a esperança que Deus dá para aquela situação? Depois aí Deus te deu uma esperança naquela situação. Aí você tem que começar a tomar a decisão da mudança. Aí você fala, amor, eu tenho que mudar, porque lembra, Deus está transformando nós, a gente não muda o outro. A gente pode ser bom testemunho, mas Deus está transformando a gente. Aí a gente tem que mudar, não temos? Aí a gente tem que começar a praticar a mudança. Isso são todos os dias, e isso será para sempre, até a volta de Cristo ou ele nos levar. São esses 4 pontos, gente. Qual é o ponto de vista de Deus? Então, em todas as circunstâncias. Ah, meu marido está desempregado. Qual é? Eu vivi, o meu marido ficou desempregado 3 anos. Foi muito difícil. Mas deixa eu falar uma coisa: nós ganhamos tanto com isso. Nós perdemos financeiramente, mas nós ganhamos tanta coisa. Nós ganhamos caráter, nós mergulhamos em Deus, a gente se conheceu melhor. Eu lembro que vinham tantos conselhos, conselhos não bíblicos. Gente, não dê conselho se não é bíblico. Não faça isso. Dê conselhos só biblicamente. Só biblicamente. Porque o Espírito Santo vai agir. Mas não dê conselhos, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Eu recebi muitos conselhos. Mas graças a Deus, eu fui ministrada por Deus. Eu lembro que eu ficava ao lado do meu marido e eu com meu coração partido, eu comecei a orar. E eu orava, e eu orava. Eu fazia cafuné na cabeça dele, eu mexia nas costas dele e eu ia entregando o Edu a Deus. Senhor, tá aqui, tá aqui. Ele é o provedor dessa casa. E a gente aprendeu muito com isso. Foi uma época que a minha filha estava entrando na faculdade, então ela teve vários desafios, ela aprendeu muito com isso, os meus meninos também aprenderam muito com isso. Tudo tem um propósito. A gente não pode achar que nós somos sabe, a gente está sendo judiada. Não, é para a vida, não é para a morte. Esses aprendizados para a vida, porque a gente vai exercer o Deus companheirismo, já. a gente vai exercer o amor. O marido, quando está desempregado, meninas, deixa eu te falar uma coisa. Deus fez eles provedores, eles se sentem fracassados. Eles se sentem muito fracassados. Não é nem pelo dinheiro, mas é aquela questão de cuidar da família, sabe? Então é aí que nós temos que entrar e que a gente tem que entender o maximizar, a gente tem que potencializar os nossos maridos. A gente tem que mostrar para eles a importância deles, não do dinheiro deles.
A gente tem que mostrar que está havendo um propósito em cima de tudo isso. Não é um fracasso, mas é um aprendizado. Olha, para nós foi um grande aprendizado, de verdade, em todas as questões, de administrar o dinheiro, de ser mordomo realmente de tudo aquilo que Deus tem nos dado agora, de cuidar do dinheiro de um jeito de Deus, enfim, de lidar com as situações. Nós, mulheres, de promover várias situações. Olha, tem tanto assunto aqui. A mulher pode promover tanta coisa, seja em volta de uma mesa. A mesa tem um significado tão poderoso. E a mulher tem isso, gente, um cheirinho de bolo. É um cheiro de lar. Cheiro de comida, é um cheiro de lar. É o aconchego da casa. É onde os maridos querem voltar para casa. Ah, tem muito marido que não quer voltar para casa, porque encontra uma mulher que só reclama. E aí? E aí? Os filhos, esse... Teve uma das perguntas foi justamente isso, né? Ah, e meu marido só chega em casa cansado. Ah, mas quando os amigos chamam, aí ele não tem cansaço. É hora de ligar um alerta, né? Por que que seu marido para você tá cansado e para os amigos não? O que que os amigos têm feito que você não tem É feito? O que orar. você tem feito que os amigos não É. fazem, né? E tem aquela historinha do cachorro, né? Essa história do cachorro eu acho ótima, né? Foi um pastor que eu vi contando que a mulher foi reclamar lá com o pastor. Não, pastor, o marido não tá nem aí pra mim, que não sei o quê, que não sei o quê. Ele chega em casa, ele só dá atenção pro cachorro, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o pastor virou pra ela e falou assim: Mas como é que o cachorro recebe ele quando ele chega em casa? Ah, o cachorro fica lá na porta, na hora que ele abre, já pula em cima É, dele, já faz é isso festa e tal. mesmo. Pois é, Gente, posso aprenda falar uma com o coisa? A gente cachorro. pode andar, tipo, feinho o dia inteiro, às vezes, para ficar em casa. Mas perto do marido chegar, vai lá, toma um banho gostoso, né? É, uma roupa simples, tudo bem, mas também não vai colocar uma camiseta lá do político, né? Põe lá, sei lá. Sei lá, se arruma um pouquinho, Refletir. recebe com um abraço gostoso, né? Às vezes é assim, eu parei de trabalhar há muito tempo, né? Então eu cuidei de casa, das crianças, enfim. E o Edu que me pediu isso na época, ele falou, eu consigo render muito mais sabendo que você está cuidando da nossa casa. Ai, para mim foi ótimo, porque era meu sonho, era ser mãe, dona de casa, esposa, era meu sonho, sempre foi. Então eu recebi isso, eu amei. A minha vida eu amava. Aliás, eu amo a minha vida. Amo a minha vida. Do jeito que ela é. Então, perdi o que eu ia falar, Pamela. Eu tô assim, foge da minha mente. Tá falando de se É isso. vestir, né? Então a gente De tem que estar receber os nossos arrumadinha. maridos desse jeito. Eles precisam querer voltar para casa e receber esse abraço. Ah, é isso que eu ia falar. Então a mulher, era esse meu raciocínio. Ah, é difícil para nós, meu, 3 filhos, era casa, escola, natação, lição de casa. E a gente sempre acha que a mulher que está trabalhando ela chama muito mais atenção, que o marido vai se sentir mais, não sei o quê, papapá. Então, é muito engraçado, porque tô falando muito lá atrás, gente. O Edu chegava e eu descascava. Ai, eu tô cansada, cuidei das crianças, papapá, não sei o quê. E isso é muito errado, porque eles que trabalham fora é cansativo para eles também, né? Tem toda a responsabilidade, é muito difícil, não é fácil. Eu acho que para os dois lados é cansativo, mas quando a gente anda de mãos dadas, a gente se apoia, a gente se ajuda, é muito gostoso. Quando um presta atenção no outro, olha, o meu cachorro latiu aquela hora. O Edu estava lá embaixo, no andar de baixo, ele veio aqui, pegou o cachorro e fechou a porta. Você entende? É esse cuidado, é esse cuidado. É um querer fazer o outro feliz. A gente não casa para ser feliz, porque senão a gente fica muito egoísta, porque daí fica tudo para nós. Sabe? Eu quero no.
Aí a gente, mas meu marido não quer Todo me fazer feliz, então também mundo não vou fazer ele perde. feliz, né? Aí Todo mundo pronto, todo mundo perde. perde. Todo mundo perde. Né? Quem vai ter que dar o primeiro passo? E é o que eu sempre falo, deixa eu te falar, quem tá ouvindo essa live? Quem tá ouvindo essa live? Ah, meu marido tinha que estar aqui. Se Deus quisesse que ele estivesse aqui, ele teria É isso. trazido ele aqui. Né? Então, se é você que está aqui, é para você. Porque muitas vezes a gente fica assim, ouve uma pregação, ai, meu marido que tinha que ouvir. Então, Ai, essa live, meu marido. Não, filho. Se Deus te trouxe, é para você. Receba, né? Comece você a caminhar com Jesus. Porque muitas vezes a gente quer que o nosso marido caminhe com Jesus, a gente quer que o nosso marido seja um grande é, sacerdote do lar, quando nem a gente caminha com Jesus. Porque não tem como a gente caminhar com Jesus e ele não tratar o nosso coração, e ele não disciplinar o nosso coração, e ele não conduzir, né? E muitas vezes aquilo que você tanto anseia, ele não isso. vai te dar, porque muitas vezes virou um ídolo no teu coração. Né? Ah, meu marido é assim, assado, virou um ídolo. Se virou um ídolo, filho, Deus não vai te dar, ele vai quebrar esse ídolo, ele vai tratar o teu coração, aí depois sim ele vai começar É, a transformar teu marido, mas primeiro ele vai quebrar esse ídolo aí no teu coração, não tem jeito. Porque nós somos auxiliadores, né? isso. Então a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica e a tola derruba. Então eu sempre digo, Deus é inteligente. Porque se a gente tem o dom de ou edificar ou de derrubar, você acha que ele vai começar a obra com o marido? Para depois a gente ser tola e ir lá e derrubar o marido? Não, ele vai começar com você primeiro, porque depois você vai ser uma colaboradora dele na obra que ele quer fazer no restante da tua casa. Só Isso que é aí a muito gente, chato. como menina Eu não mimada, a sei gente se é porque eu começa, tô ai, meu mais querido, velha, eu não tenho querido, muita começar esse paciência por isso. É, fica eu não reclamando. sei, eu Então a acho que gente é porque eu tô precisa mais velha, eu não tenho paciência para isso. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente crê na soberania de Deus, né? Então nós cremos que esse dia de hoje, né, as misericórdias do Senhor, estamos aqui. Aí Deus colocou no coração da Pamela a live, Deus fez com que tudo desse certo para que todas estejamos participando. Estamos ouvindo aqui as verdades de Deus. Até agora eu não falei nenhuma verdade minha. Tudo que eu falei está na Bíblia. Então a gente entendeu o seguinte: Deus preparou cada uma de nós para ouvir essas verdades. Essas verdades não é para ser ouvida e falar, puxa, eu ouvi, nossa, a live foi uma delícia. A Pamela, a Andréa, puxa, eu fui muito edificada para Deus. Hã? Não. Deus está querendo, Deus está nos ensinando, a todas nós aqui. É de Deus para as nossas vidas. Então, o que acontece? Olha lá, a gente tem que exercitar a mudança e a prática, gente. A gente não pode ficar dando volta na pracinha. Sério, vamos deixar Deus. Vamos ficar molinha. Nós não somos barro. Vamos ficar molinha para Deus fazer. Vamos parar de ficar olhando o outro que não faz. Na igreja, a mesma coisa. Ai, porque o fulano, ai, porque o ciclo. Para! Quem cuida de filho é pai. É pai quem cuida de filho. Vamos parar com isso. Então é o seguinte: o que Deus quer para as nossas vidas? Gente, fomos, nós fomos, nós tivemos um encontro com Cristo. Deus converteu o nosso caminho. O nosso coração é do Senhor, ele precisa ser por inteiro para Deus. É muito grande isso. Jesus morreu na cruz pelas nossas vidas. Foi preço de sangue. Foi preço de sangue. O casamento, gente, o casamento é de Deus. É uma aliança que nós fizemos com o Senhor. É algo muito importante. Não dá para banalizar o casamento. Não dá para banalizar essa live. Foi algo projetado por Deus para que a gente ouça e para que a gente mude, para que a gente pratique essa mudança sem olhar os nossos maridos, por favor. Porque enquanto a gente fica olhando os nossos maridos, a gente fica dando volta na pracinha e o diabo ama isso. Ah, porque ele não faz isso, por que que eu vou fazer? Meninas, deixa eu falar uma coisa: obediência, submissão. Submissão é de Deus. E para que sejamos submissas aos nossos maridos, nós temos que ser submissas a Deus. E Deus fala o quê? Como nós devemos ser. É isso. Como que é? Como que é o amor? Eu até tinha anotado um negocinho aqui, esqueci, que falava sobre o amor. Eu estou esquecida, gente. Preciso pedir memória para Deus. É isso, meninas, é isso. É assim, eu desejo de todo o meu coração. Eu demorei muito para entender isso.
E aí, o que que a palavra lá em Tito fala para que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas? Eu imagino que tenha muitas mulheres mais novas do que eu. Estou falando para vocês. Deixa Deus transformar vocês. Receba tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Mergulhem no profundo de Deus. Quando vocês orarem, orem. É, Desejem de todo o coração aquele tempo que você está com o seu Deus. Olha que privilégio a gente poder orar, eu poder caminhar com o meu cachorro e caminhar com Jesus. E ele caminha comigo, gente. E eu falo com ele e ele acalma o meu coração. Gente, isso é para poucas. Isso aí não é todo mundo que tem, que, né? A gente crê em predestinação, enfim. É isso. Queiram que Deus transforme vocês, por favor. Sejam mulheres sábias que edifiquem a casa de vocês. E peçam a Deus essa sabedoria. Peçam a Deus. Amem o marido de vocês. Abracem o marido verdadeiramente. Ai, André, ele não merece. Ai, mas faça aquilo que Deus pede para você fazer. Pensa que Deus deu esse marido. André, eu não sei se Deus deu esse marido, porque ele é um traste e eu casei, ele não é nem crente, gente. Vamos lá. Tudo está sobre a soberania de Deus. Vamos lá, vamos exercitar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Ame, ame. Cuidem da casa de vocês. Prestem atenção. O amor, Oi? o amor cobre pecados, né, André? O O amor cobre amar é multidão de muito bom. pecados. Assim, ore a Deus. Às vezes, é tanta coisa, às vezes a gente não está amando tanto os nossos maridos, porque acontecem muitas coisas. Porque vai virando uma bola de neve tão grande, e aquilo vai rodando, e aquilo vai rodando, e vai juntando mais neve, e aquela bola, por onde ela passa, ela vai destruindo tudo. E é tão legal, porque às vezes eu pego essa bola enorme de casais, e eu falo, gente, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, 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 tudo lá. Por que que começou? Eu não lembro. Eles falam, não lembro. Então, vamos fazer o seguinte, não é para vocês lembrarem. Vamos lembrar de quando vocês se conheceram? Porque uma coisa que a gente falou, Pamela, eu amo falar, né, Pamela? Mas uma coisa que a gente falou lá no carro, indo para o aeroporto. Por que que quando a gente namora tudo é muito legal? É muito legal. Ai, porque ele faz tal coisa. Ai, ele é tão legal, ele fez tal coisa. Ai, porque ele fez. Ai, nossa, ele é muito macho, ele é muito homem, né? Ele fez tal coisa. Eu lembro que eu nem vou falar, porque o Edu fez uma coisa que na época eu falei, nossa, ele é muito macho. Ele é muito homem. Hoje eu acho ridículo, mas naquela época eu achei demais. É porque hoje eu sou crente, então não foi coisa boa. Mas assim, né? Aí depois você casa e aí você fica chata. Você fica chata. É impressionante. Vem no DNA da mulher, você fica chata. Ele não pode mexer numa gaveta, porque a gaveta é sua. A casa é sua, a casa não é a casa que vocês dois sonharam, que quando vocês fizeram a lista de presentes, vocês dois foram juntos e foram escolhendo todas as coisas. Não, fica tudo seu. E ele tem que fazer todas as coisas. Ele fica, sei lá, ele fica se sentindo um nada dentro da casa. Tá vendo só? Como você não potencializa, como você não deixa o seu marido viver, dar de mãos dadas todas as coisas. A gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que trazer de volta quando a gente namorava, as coisas eram gostosas, era leve. Por que casa tem que ficar chato? Porque a casa, vem a responsabilidade, tudo bem. Mas, gente, a responsabilidade pode ser. A Mas responsabilidade tem pode muitas ser coisas leve, boas Pamela. Aí vem também, os né? filhos, aí coloca os filhos no meio do relacionamento. Pior besteira que vocês fazem é isso, colocar filho no meio do relacionamento. Sabe por quê? Porque os filhos vão se casar. Glória a Deus por isso, né? Eles vão se casar. E aí a gente vai viver com os nossos maridos. E é uma delícia. Porque o que acontece? O casamento, o relacionamento, você vai
É uma construção. Você vai alimentando o casamento durante 30 anos, como eu tenho feito. Agora os meus filhos estão se casando. O caçula de 18 anos vai fazer medicina e a faculdade de medicina é uma faculdade mais dura. E os outros dois estão casados. Ei, e aí? Eu tenho um relacionamento com meu marido, que eu e ele, a gente vem alimentando esse relacionamento durante 34 anos. Então, agora a gente não está dois estranhos. Por isso que vocês precisam semear agora, para que para frente vocês escolham coisas boas, tá? Olha só, casamento. Amém. Ai, André, nós desculpa, eu falo vamos para muito. live, porque já deu 1 hora de live. A gente nem conseguiu ler essa pergunta. Vou marcar outra live só de perguntas e respostas com a Andréia. Porque vocês sabem que eu peguei a Andréia para semente discipuladora, né, Andréia? Eu peguei a Andréia para caminhar comigo. Então, assim, e como tudo que Deus me dá, eu compartilho com vocês sabem disso. Então, eu já comecei a compartilhar a Andréia com vocês também. Então, já estavam pedindo aí, ó, que pode ter Uhum. live toda semana, Andréia, com você respondendo perguntas. A gente vai agitar a live Tá aí. bom, Mas, para encerrar, eu queria pedir, Andréia, que você orasse por nós, mulheres novas, para que Deus nos dê sabedoria para que a gente ame os nossos maridos, tá os bom, nossos vamos orar. filhos. Queria que você Senhor orasse e nos Deus, Pai, abençoasse. obrigada, Senhor, obrigada pelo dia de hoje, Pai, obrigada pelas tuas misericórdias, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por essa live. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar do teu grande amor, Jesus, porque tudo aponta para ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado dos nossos corações. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigada pelo encontro que o Senhor teve conosco. Obrigada porque o Senhor tem se mostrado, se revelado a nós através da tua palavra, Senhor. Obrigada por tantas coisas. Obrigada pelos nossos maridos, Pai. Obrigada por tudo, Senhor Deus. Mas nós, nessa noite, Senhor, nós queremos entregar os nossos corações por inteiro a Ti, Senhor. Faça somente a Tua vontade, Pai. Nada mais que a Tua vontade, Senhor. Que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, sim, nos ensinar, nos transformar, Senhor Deus. Que possamos ouvir a Tua doce voz, Senhor, e possamos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Queremos temer a Ti em todos os dias das nossas vidas. Queremos amar os nossos maridos, Senhor Deus, não como um sentimento, Pai, mas queremos amar com amor, Senhor Deus, amar verdadeiramente. Queremos ouvir os nossos maridos verdadeiramente, Senhor Deus. Queremos orar por eles, Pai. Queremos ser auxiliadoras, Senhor Deus amado. Queremos o que o Senhor quer sobre as nossas vidas, Pai. E assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá Amém. bom. Amém. Obrigada, minha querida. Vai ter outras, vai ter outras, se Deus quiser. Eu amo você. Obrigada a você. Obrigada Eu por amei o compartilhar aquilo convite. que Deus tem feito na Beijo. tua vida, viu? Dá, dá um abraço no Edu aí, agradece ele por Tá bom, nós, por brigadão. Um ter beijinho, te viu? Tchau, estimulado aí a estar menina. conosco, Tchau. viu?